Vamos lá, gente. É um vídeo bem mais enxuto, né, do que normalmente eu faço ao fim da rodada da Premier League. Para quem não sabe, eu estou aqui em Jeddah, na Arábia Saudita, e para quem sabe também, eu estou em Jeddah, na Arábia Saudita, na cobertura do Mundial de Clubes, e por conta dessa rotina tão atribulada como você pode imaginar, não consegui ver 90% dos jogos dessa rodada, né? Agora eu estou gravando esse vídeo quase 1 da manhã, aqui horário local, depois do fim do expediente aqui, não só por conta do dia que começa cedo aqui, mas ele termina tarde porque eu obedeço o horário de Brasília, né, para, enfim, alimentar de conteúdo a programação da TNT dentro do horário de quem está consumindo, enfim. Só para justificar aqui, porque eu não estou falando, por exemplo, do jogo do novo líder, né, do Arsenal, que volta à liderança da Premier League, depois do tropeço do Liverpool, que evidentemente eu falo nesse vídeo. Por que eu estou falando do jogo do Liverpool e do Manchester United e do Manchester City contra o Crystal Palace, né? O primeiro, por ser o maior jogo da rodada, e acho que todo mundo aqui concorda. O segundo, por ser uma obrigação profissional relacionada ao Mundial de Clubes, né? Foi o último jogo do Manchester City antes de viajar para cá. Estarei no jogo do Manchester City na terça-feira contra o Urawa Reds. E, enfim, evidentemente tive que assistir como parte da minha rotina para cá. Esse jogo, o do Liverpool e Manchester United, foi um esforço que eu tive que fazer ali, saindo do estádio aqui em Jeddah, indo para outra pauta e assistindo no celular. Consegui assistir a maior parte do jogo e por isso me sinto confortável o suficiente para falar dele. E assim, seguiremos aqui de um jogo bem fraco, né? Assim, a minha expectativa era muito maior do que o resultado dessa partida. Sem nenhuma dúvida, a frustração ela fica toda do lado do Liverpool. Toda do lado do Liverpool. Foi o Liverpool quem perdeu 2 pontos e foi o Manchester United quem ganhou 1 ponto, né? Foi um jogo de um ataque contra a defesa, mas um ataque muito pouco inspirado contra uma defesa que tinha nela o foco central da atuação do time, né? Então foi escudo contra espada, só que a espada era cega. Das 34 finalizações 34 finalizações do Liverpool, apenas 8 foram dentro das traves, né? É um aproveitamento muito baixo, uma taxa de conversão muito pequena. E por mais que o Onana tenha feito boas defesas, no primeiro tempo mais em bolas paradas, né, em escanteios, no segundo com alguma bola rolando do Liverpool, não teve nenhum milagre, assim, não teve nenhuma martelada convincente do Liverpool para você pensar, cara, poderia ter sido um amasso no placar. Não. Acho que a sensação de injustiça no placar fica do lado do Liverpool, porque poderia ter vencido por 1-0 ali, vai. Não acho que foi um jogo, caramba, o Liverpool poderia ter amassado 4-0. Não, houve uma ineficiência ali no último passe, na última jogada. Acho que a melhor fase do jogo e do Liverpool foi ali entre os 20 e 35 minutos do segundo tempo. Diria isso, tá? Que foi quando o Arnold chutou uma bola passando rente ao pé da trave. Acho que um chute do Salah, que o Onana defende, um chute cruzado em arco. Teve um dos raríssimos contra-ataques do Manchester United no jogo que deram certo, que foi uma bonita bola do Mainu para o Garnacho e um lindíssimo desarme do Alexander-Arnold para salvar o que parecia ser um gol provável do Manchester United. 70% de posse do Liverpool, enfim. O Liverpool jogou o suficiente para se sentir dominante, mas, na minha opinião, não o suficiente para se sentir extremamente injustiçado. Porque é isso, assim, não empurrou o United contra a parede. Circulou muito mais do que, de fato, conseguiu criar chances claríssimas de gol. E essa sensação de frustração de um lado e de valorização do empate de outro, ela não só vem por esse jogo, mas pelo contexto que puxa esse jogo, né? A esteira que inicia, a nascente que deságua nessa partida, que é o jogo passado em Anfield, em março desse ano, ter sido 7-0 para o Liverpool. Ok, foi um raio caindo que dificilmente vai cair no mesmo lugar tão cedo, mas vamos olhar para além desse jogo. Desde que o Klopp chegou em Anfield, o Liverpool perdeu apenas um jogo contra o Manchester United. De lá para cá são 5 vitórias e 4 empates. O United consegue empatar bastante lá, mas não consegue vencer. Aliás, não consegue nem fazer gol, porque das últimas 9 visitas, em 8 o United saiu sem marcar nenhum golzinho.
O último marcado foi em 2018 pelo Jesse Lingard, que hoje está sem clube aí no mercado, por exemplo. O Liverpool tem vários pequenos pecados nessa partida, como, ainda mais nesse time que era o líder e que celebrava com razão mais um tropeço do Manchester City, sobre o qual falaremos daqui a pouco, e que queria, enfim, claro, manter a vantagem sobre o Arsenal. Muitos erros de passe, né, no terço final ali. Acho que o Szoboszlai hoje foi muito mal, o Salah hoje foi muito mal, e são dois jogadores que são essenciais para esse time. A ausência do McAllister também pesou para o funcionamento desse meio campo, que foi abaixo hoje. Então, de fato, você teve atuações individuais esquisitas ali. Mas eu vi gente, pasmem, falando, viu, tá na cara que esse Liverpool não tem elenco, não tem qualidade para disputar título de Premier League. Calma, gente. Que é isso? Eu acho que a gente se acostumou muito mal assim com Premier League de 100, 90 pontos, 97, 90. Não é o normal. E nem é o novo normal. Foi um ponto fora da curva ali de 3, 4 anos, mas não é tão assim não, cara, pra gente se desesperar qualquer empate. É claro que, pela maneira com a qual o City conquistou títulos e o Liverpool perdeu títulos para o City, fica essa sensação de qualquer ponto deixado no meio do caminho, e a gente vive numa realidade em que o Liverpool empatar com o United em Anfield tem gosto de derrota. São os dois maiores clubes da Inglaterra, mas no momento um está a léguas de distância do outro, enquanto estrutura aí, time e comissão técnica. Eu lembro do Ralf Rangnick no ano passado, quando perdeu de 4-0 para o Liverpool, ter falado na saída de campo do jogo, assim, que ele sentia que o Liverpool estava 6 anos à frente do Manchester United. Acho muito difícil que essa distância tenha encurtado de lá para cá. Mas, enfim, o meu ponto é, acho uma loucura determinar que por conta desse tropeço, por conta dessa partida pouco inspirada do Liverpool, ainda assim com muito controle, ainda assim com pontos positivos, a atuação do Van Dijk foi muito boa mais uma vez, por exemplo, as pessoas se desesperarem, né? Assim, o próprio City está rateando, e é isso aí. O Arsenal que celebra dessa vez, mas amanhã pode ser outro. Né? Então, assim, o próprio Liverpool pode ser amanhã como foi ontem. Então, calma. O Manchester United tem aquela questão, né? Assim, é uma partida que a torcida que tanto canta em Old Trafford, ataque, e pede por ataque, é uma torcida que ficou frustrada em ver o Manchester United num ferrolho ali, né? Park the bus, estacionou o ônibus mesmo. Mas, assim, era a tática possível para o Manchester United tão machucado por lesões, né, machucado literalmente, inclusive com a suspensão do Bruno Fernandes, ou foi o Manchester United absolutamente resignado com as próprias limitações de número de jogadores, mas também técnicas e táticas de momento, e psicológicas, e enfim. É um Manchester United resignado além do ponto? Poderia ter arriscado mais, ou qualquer risco traria uma derrota, e uma derrota é evidente que pesa muito mais do que um empate, mesmo jogando de maneira tão passiva e dando a bola para o adversário, tá? A zaga foi composta por Evans e Varane, que é a 9ª combinação da zaga do Manchester United nessa temporada. Só nessa temporada, não temos nem 30 jogos, já tivemos 9 duplas de zaga diferentes do Manchester United. Dessa vez foi o Evans e Varane, com o Lindelof e Maguire ainda machucados, o Lisandro Martinez, todos sabemos que, né, ainda também está, apesar de já estar no campo. Acho que a grande notícia para o Manchester United, além de valorizar esse ponto fora de casa contra o Liverpool, na esteira do 7-0 do primeiro semestre, é mais uma atuação de maturidade do Manu, do Kobe Manu. Assim, cada vez, esse moleque é muito interessante, tá? Muito interessante. Cara, eu acho muito maneiro ver moleque nascendo, mostrando que é diferente, tá ligado? Assim, acho muito maneiro, muito maneiro. E o Manu é um cara muito... Ele me dá sensações muito, não vou dizer convincentes, porque ainda é uma amostra pequena, com poucas evidências, mas eu acho bem interessante mesmo, tá? O Rashford, mais uma vez no banco de reservas, voltando de lesão, e o Onana sendo seguro quando exigido nessa partida. Então, assim, no fim das contas, era o que tinha para o Manchester United.
Ou poderia ter arriscado mais? Não sei. Eu fico mais com a primeira opção, não sei, o torcedor do Manchester United. Passando para o outro lado de Manchester, que agora já está dividindo mais uma vez a cidade onde eu estou, né? Parece que me perseguem, esse negócio incrível. Terceiro empate seguido do Manchester City em casa na Premier League, uma sequência que não acontecia desde a primeira temporada de Pep Guardiola no clube, desde os primeiros meses da primeira temporada, desde outubro de 2016 que o City não empata 3 jogos seguidos no Etihad Stadium, e naquele momento não era o time do Guardiola, né? Era o clube onde o Guardiola tinha acabado de chegar, mas não era o time do Guardiola. Esse é. E não só o time do Guardiola, é o da Tríplice Coroa. Aí empata com o Liverpool, com o Tottenham, ok, com o Crystal Palace. Por mais que seja uma pedra no sapato, né? Cadê? Eu tinha o dado aqui, agora eu perdi. Mas nos últimos 5 jogos, agora 6, contra o Crystal Palace em Manchester, o City venceu 2, perdeu 2 e agora empatou 2. Então, assim, não é tão simples ganhar do Palace, nem quando o City está voando. Mas a maneira com a qual o empate foi construído pelo Palace e permitido pelo City é muito incômoda, né? Estava dando as estatísticas da partida do Liverpool, cara, o City teve 74% de posse de bola, se não me engano, 25 finalizações, e o Palace teve 2 que acertaram o alvo, os 2 gols. Né? Faz um 2-1, uma bobeada primeiro do Walker e depois, acho que do Ake, mas junto com o Ederson, no centro da zaga. O segundo gol que eu acho o mais bizarro, assim, porque já nos acréscimos, quase no minuto final, o Phil Foden, ele erra no começo e no fim da jogada. Ele tem mais ou menos o controle da bola no meio campo e ele, em vez de tentar arrumar a posse para o City ou arrumar uma falta para o City, enfim, ele tenta arriscar um drible. Ele perde a bola, a jogada se desenrola, o Palace ganha mais um ataque, portanto, e ele faz um pênalti bobo, de desatenção, de imaturidade, por que não? E aí o Palace consegue tudo o que queria e faz esse gol no final. Então, assim, as sensações são esquisitas nesse momento do Manchester City. Ainda teve o lance do Ederson no primeiro tempo, que eu acho que se o VAR fosse um pouquinho mais rigoroso, teria expulsado o Ederson. Eu entendo o argumento de quem diz que o Mateta não estava indo na direção do gol, e de fato ele não estava claramente na direção do gol, estava indo meio que, né, em paralelo ao gol, mas a questão de centímetros ali, você pode argumentar que ele era o último homem, cara. Ah, poderia ter cobertura? Não sei. Enfim, o Ederson escapou de um amarelo ali, de um vermelho. Escapou com o amarelo. Mas assim, o momento do City é esquisito. Longe, tá? Longe de ser crise. Não tem que... É porque o City setou um nível tão sinistro que 3 empates seguidos em casa são motivo de... Pô, caramba, fim do mundo. O City não é líder da Premier League. O City pode virar o ano 12 pontos atrás, com um jogo a menos porque teve um jogo adiado com o Brentford por conta do Mundial de Clubes. Mas assim, é um City tão esquisito que esse Mundial de Clubes vem no momento em que você pensa, caramba, talvez faça bem para o City, dar essa respirada, sair um pouco da Premier League, porque se na Liga dos Campeões foi tudo muito bem, obrigado, aliás, o primeiro clube, se não me engano, na história da Inglaterra a conseguir ser o líder do grupo por 7 temporadas seguidas na primeira fase da Champions, na Premier League não, né? Tá esquisito. O City, ele está muito vulnerável, apesar de não conceder muitas chances para os adversários, ele está sendo punido em quase todas que ele concede. Aliás, nos 26 jogos dessa temporada, são apenas 5 clean sheets. Apenas 5 jogos dos 26 que o City sai de campo sem ter a defesa vazada. É muito pouco. Ainda mais para uma temporada em que a defesa foi absolutamente fundamental para a Tríplice Coroa, né? Essa formação da linha de 4 com 4 zagueiros. E o Guardiola abandonou isso. E acho que um pouco de tudo isso é explicado pela chegada do Gvardiol como lateral esquerdo. Ele ainda não se adaptou à posição. Ele tinha jogado isso na última vez 2 anos antes de vir para o City. E ele falou isso com a gente numa exclusiva recente, que é uma adaptação. A adaptação do sistema com ele ali. Por exemplo, nesse jogo contra o Palace, foi interessante ele espetado mais ofensivamente pela esquerda para deixar o Grealish por dentro, o Grealish que participa dos 2 gols, né? Ele faz o primeiro
marcou nos últimos 3 jogos da Premier, justamente... não, ele marcou fora de casa também, esquece. E no segundo ele faz a jogada para o Foden passar para o Rico Lewis, aliás, 2 assistências do Foden, que vinha fazendo uma partida muito boa, quase brilhante, e peca no fim. Futebol é doideira, né? Um lance. Mas é um lance. É isso. É por isso que é um jogo tão apaixonante. Então a gente tem essa... Enfim, o Grealish foi muito bem por dentro, mas o Vardiol defensivamente ele tem essa questão de estar se encontrando por ali, é muito jovem, tem toda uma estrada de evolução pela frente, e o efeito dominó, né, de adaptação do time a ele, e o que isso descompensa, um meio-campo que está um pouco mais fragilizado com a saída do Gundogan e com a ausência do De Bruyne, enfim. Há questões no Manchester City nesse momento, além disso, além do De Bruyne, temos o Haaland fora, tem que ver se ele vai jogar aqui no Mundial, se talvez jogue só a final, a minha sensação é essa, vamos ver a coletiva do Guardiola na segunda-feira. Fissura no pé, né? Não joga desde a derrota contra o Villa. E o Doku com lesão muscular, o meu palpite é que não joga aqui, tá? Todos viajaram, inclusive o De Bruyne, que não vai jogar. Eu acho que o Doku, por ser muscular e não tá nem treinando, me parece difícil que ele seja arriscado aqui, mesmo numa final, considerando que o City cumprirá o protocolo de vencer o Urawa Reds na terça-feira. É isso, minha gente. Perdão por não conseguir ver tudo, mas tem, enfim, o trabalho 01 é esse aqui com a TNT. Eu estou muito feliz de estar aqui cobrindo o Mundial de Clubes. Vamos ver o que acontece. City amplamente favorito, evidentemente, né, para conquistar o Mundial de Clubes. Depois eu vou falar um pouco mais dessa questão do Manchester City, do Mundial, enfim. Amanhã vai ter vídeo pós-jogo do Fluminense e Al Ahly. Difícil esse jogo, difícil, encardido. É um clube muito grande, o Al Ahly. Vai botar acho que 30, 40 mil torcedores nesse estádio nessa segunda-feira. E vai ter vídeo pós-City na terça. E se tudo der certo para o meu coração, terá um vídeo pré-final, se tudo der certo, entre Fluminense e Manchester City. Vamos ver. É isso. Obrigado pela companhia.